Boa noite. Daqui a pouquinho vou estar iniciando aqui uma conversa sobre inteligência emocional, um pouco de análise transacional também, para ajudar a refletir sobre alguns pontos, né? Como é que está a nossa inteligência emocional, como é que a gente reage. Boa noite, Adriele, tudo bom? Como é que a gente reage às emoções, aos sentimentos, e como é que a gente pode melhorar a nossa inteligência emocional. O que seria inteligência emocional? Para que serve inteligência emocional? Né? Então vamos conversar um pouquinho sobre esses assuntos. E vamos falar também um pouquinho de análise, né, transacional também, que vamos falar sobre as nossas reações, para estabelecer o nosso equilíbrio no nosso organismo, né? Então, alguns assuntos que eu acredito que vão ser bem interessantes para hoje à noite. Então, às 9 horas está começando e nós vamos começar a falar dessas coisas. Então, vamos falar de bloqueios, vamos falar de crescimento. Boa noite, Agnes, tudo bem? Hoje o assunto vai ser legal. Eu estava pensando sobre o que falar hoje, né? E estamos indo aqui para 15 dias praticamente aqui. Então, todo dia eu estou conversando com vocês. Para mim também é uma forma de eu me manter atualizado e também preparado para seja essa semana. Boa noite, Jaqueline, tudo bem? Seja essa semana, seja no dia 23 ou quando for, mas está preparado, né? Tá aproveitando esse momento também para pensar, para criar novos projetos e pedindo para vocês que assistem os vídeos, que participam dessas lives, né? Que divulguem, se acharem bacana o conteúdo, se o conteúdo for bacana, divulguem para mais pessoas, para que a gente colabore nesse momento aí, para as pessoas refletirem um pouquinho sobre tudo que está acontecendo e como é que a gente pode usar algumas experiências, alguns conhecimentos para melhorar a nossa qualidade de vida, nossa qualidade de pensamento, de relações e tudo isso. Então hoje estava lendo sobre inteligência emocional novamente, né, do Daniel Goleman, e estava refletindo um pouquinho como é que a gente pode utilizar nesse momento esses conhecimentos para a gente no dia a dia nosso, né? E nesses momentos aqui de isolamento e tudo isso. Fora isso também, hoje até escrevi um comentário no Face que infelizmente nesses últimos dias aqui pessoas próximas tiveram netos, tiveram filhos que tentaram suicídio aqui em Itaquá, e teve pessoas jovens até, né, pessoas da minha faixa etária, até mais jovens, e conhecidos que tiveram problemas, né, não foi de corona, tiveram outros problemas, vieram a falecer, e as famílias tiveram dificuldade na hora do velório, na hora do enterro, e isso tudo vai marcar a vida emocional dessas pessoas, né? Não cumpriu o rito de luto, o rito do enterro do seu ente querido, provoca uma certa frustração na pessoa, um sentimento um pouco negativo. E também a quantidade de pessoas, né, que têm filhos pequenos, filhas que estavam preparando aí os seus bailes de debutantes e tudo isso, e isso vai mexendo com a nossa parte emocional. É inevitável que essas coisas venham mexer com a nossa vida, né, com o nosso dia a dia. E isso tudo vai mexer, vai tocar onde? Na nossa parte emocional e tudo isso. E como é que eu lido com isso? Como é que está a minha inteligência emocional?
né? E o que seria essa inteligência emocional? Para que serve? Como é que funciona? Então, a definição de inteligência emocional é a capacidade de reconhecer os nossos sentimentos, o das outras pessoas, para motivarmos e para lidar adequadamente com as nossas emoções, tanto em relação a nós mesmos quanto às pessoas com as quais nos relacionamos, né? Então essa é uma definição do Daniel Goleman, que tem um livro chamado Inteligência Emocional. Então ele define inteligência emocional assim, né? Com essa capacidade de reconhecer os nossos sentimentos e das outras pessoas, e para motivar, para lidar adequadamente, né, com as nossas emoções, tanto em relação a nós mesmos quanto às outras pessoas. Boa noite, Sancler, tudo bem? E aí a gente vai perguntar, por exemplo, qual que é a diferença de emoção para sentimento? Né? O que é emoção? Emoção é aquilo, é a reação física do meu corpo perante alguma situação de alegria, de tristeza, de frustração, de ganho, de perda. Então, a emoção é uma reação física. Por exemplo, quando eu encontro alguém que há muito tempo eu não vejo, eu tenho uma emoção de reencontro. Aquela emoção muitas vezes vai provocar um frio no estômago, uma alegria muito grande, né? Mas essa é a emoção. O sentimento é a explicação da emoção. Então, eu senti aquilo tudo, e aí eu vou definir como alegria, como felicidade, ou se esse mesmo sentimento de corpo e tudo traz uma reação diferenciada, eu vou definir como raiva, ódio, tristeza. Então, emoção é a reação física do meu corpo perante uma situação de ganho ou perda. Sentimento é como o meu cérebro vai identificar aquela reação. Então eu preciso entender como é que isso funciona. E ao mesmo tempo também fazer uma pequena diferenciação. Durante muito tempo a gente definiu uma pessoa, vamos dizer assim, inteligente, né? Seria uma pessoa capacitada, inteligente, aquela pessoa que tem um coeficiente de inteligência, o famoso QI, muito elevado. E quem não possuía esse QI era muitas vezes colocado de uma maneira assim pejorativa, era o bobo, o burro, o idiota, tinha um monte de qualificação. Mas com o tempo, com a questão da inteligência emocional, o que foi se percebido? O coeficiente, posso ter uma capacidade de inteligência físico-matemática, linguística muito grande, mas como é que eu reajo às questões emocionais? Como é que eu reajo, por exemplo, a uma situação de perda, uma situação de ganho, no convívio com as pessoas? Como é que eu reajo perante as coisas que vão acontecendo no dia a dia? Isso é o meu coeficiente emocional. Então é como a minha capacidade de me relacionar com as pessoas, né? O Goleman disse que é uma forma diferente de inteligência, composta principalmente por autoconhecimento, controle dos impulsos, persistência, automotivação, habilidade social e capacidade de perceber sentimentos alheios. Você já percebeu que muitas vezes a pessoa é muito inteligente, né? Vamos pegar assim, aquele aluno nota 10 de escola. E tem um aluno nota 3, nota 4, nota 5. Mas o aluno nota 10, muitas vezes ele tem uma dificuldade enorme de convivência social. Boa noite, Zeneide. E muitas vezes tem um fracasso, né, profissional e nas relações. E em compensação, aquele outro que tem vamos dizer assim, um aluno nota 3, nota 4, 5, ele tem uma capacidade de relacionamento muito melhor. Ele tem uma capacidade de lidar com as perdas, com as dificuldades, muito maior que o outro. Ele lida muito melhor com o outro quando a situação está complicada. Então ele tem um coeficiente emocional muito maior. Então essa capacidade que eu tenho de me relacionar com as pessoas. E hoje em dia, essa capacidade... Boa noite, dona Antônia, minha mãe. Então essa capacidade que eu tenho de lidar com as minhas emoções, é isso que a gente vai precisar aprender nessa situação que está convivendo, como é que a gente vai aprender a lidar com as emoções que esse período de isolamento, esse afastamento, tudo isso está provocando na gente.
Gente, a gente está vivendo uma coisa. Aliás, estava até vendo hoje que uma pessoa que tinha lançado um livro há 15 anos atrás, melhoria lançar, não conseguiu porque falava algo mais ou menos do que está acontecendo e acharam muito fantasioso. Então ele não tinha editora para lançar. E agora vai lançar um livro de um fato que até há pouco tempo atrás todo mundo acharia como um absurdo, mas está acontecendo, né? Então essa capacidade de resiliência, de lidar com as dificuldades, de superar as dificuldades, está muito ligada à questão da inteligência emocional. Tem o autoconhecimento, né? Que é dividido em fazer, que é a avaliação da realidade. Ô Marcelo, boa noite, Marcelo. Avaliações com a realidade. Então a pessoa lida melhor com a realidade, ele se olha e percebe como é que ele lida com as dificuldades. Por exemplo, todo mundo está lidando com esse afastamento do mesmo jeito? Todo mundo está sentindo do mesmo jeito? Não, cada um está lidando conforme aquilo que ele sente, daquilo que ele se conhece. Aí depois também do autoconhecimento tem o fazer, o conhecer, que é conhecer a própria força, as áreas de aprimoramento, as aspirações, o estímulo. Então, o autoconhecimento também, né, da inteligência emocional, é perceber quais as minhas capacidades e aquilo que eu preciso melhorar e aprimorar, e aquilo que me estimula a fazer, né? Então eu preciso conhecer isso daí. Já viu aquelas pessoas que fazem muito bem alguma coisa e você vai elogiar e ela fala, não ficou bom, não ficou legal, ela nunca está satisfeita, né? Então a inteligência emocional é quando eu percebo naquilo que eu sou bom e aquilo que eu não sou. E aquilo que eu sou bom eu procuro aperfeiçoar, e o que eu não sou eu procuro entender por que eu não consigo ser e vou procurar as condições para melhorar. O insight, né? O insight, vamos colocar assim, é a famosa intuição. É a visão interior, né? É identificar os padrões em sua vida e as reações emocionais. Sabe aquela pessoa que tem um feeling, que consegue perceber algo, né, antes dos outros. Isso não é uma coisa que se explica de uma maneira lógica. É algo interno. Eu tenho uma capacidade de intuição, de insight, de ter ideias, né, muito maior do que outras pessoas. Tem o reconhecer, né? É quando eu reconheço os meus próprios sentimentos. Então eu tô sentindo. Tem aquelas pessoas que estão sentindo, não sei. Por que você está assim? Não sei. Ele nunca sabe. A pessoa que tem um autoconhecimento, como ela começa a sentir alguma coisa, ela começa já a entender. Olha, eu estou sentindo isso por essa situação, porque aconteceu isso. Já sei, tudo bem? Então eu começo a identificar, reconhecer os meus sentimentos. Isso faz parte da inteligência emocional. Tem também a questão do estimular. O que é estimular? É a autoconfiança. É aquela pessoa que tem confiança em si, e quando às vezes a confiança abaixa um pouquinho, ele consegue se automotivar. Ele consegue ver neles as capacidades e os conhecimentos necessários para ele superar aquela dificuldade. Então é a autoconfiança. E a autocitação, né, que é compreender-se para mudar. Então, por exemplo, eu só vou mudar na hora que eu entender o que eu preciso mudar. Na hora que eu compreender que certo tipo de comportamento ou atitude me traz mais prejuízo do que ganho, né, mais perda do que lucro. É a hora que eu preciso mudar. Então a inteligência emocional é aquela pessoa que tem a grande capacidade também de mudar, de perceber que aquilo que está fazendo não está legal. Quando, a gente tem aquele negócio, né? Pessoas que falam assim, eu nasci assim, síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, né? E como lidar com pessoas bipolares? Lidar com pessoa bipolar, ele precisa entender porque ele tem dois momentos, não é isso? Um mais brando e o outro mais agressivo. Então tem que perceber em qual momento ele está. Se ele está naquele mais brando ou naquele mais ranzinza, vamos dizer assim. Se ele estiver no mais brando, é a hora que eu consigo explicar para ele certas coisas de uma maneira tranquila, porque ele não venha com a reação negativa. Agora, se eu for tentar conversar com ele na hora que ele está, vamos dizer assim, com os ânimos à flor da pele, que está mais irritado, eu vou ter dificuldade. Então, para lidar, eu preciso perceber. Aí está a questão do perceber, do feeling, né? Do insight. É saber a hora que aquela pessoa bipolar. É claro que o bipolar, a gente muitas vezes caracteriza uma pessoa como bipolar. Quem vai poder realmente certificar se a pessoa tem bipolaridade ou não é apenas através de uma avaliação clínica e médica, né? Através de acompanhamento e tudo, são feitos testes, avaliações e tudo isso, para realmente a pessoa ter
a questão da bipolaridade. Na verdade, se a gente for ver, todos nós oscilamos entre o manso e o agressivo, né? Todos nós temos um certo nível de bipolaridade. Depende, né? Depende da hora, do momento, da circunstância. Se eu sou, vamos dizer assim, se eu estou sendo agradado, eu sou tranquilo. Se não me agradam, eu fico nervoso. Então todos nós temos um pouquinho. Mas o diagnóstico realmente bipolar, que é uma pessoa que precisa tomar medicação, fazer terapia e tudo isso, aí é através de uma avaliação. Mas é sempre observar a hora certa de conversar. Se você tiver esse feeling de perceber na hora que ele está mais exaltado, você não vai usar uma linguagem mais, vamos dizer assim, que possa provocar mais desavença ainda. Muitas vezes eu espero um momento e na hora que ele estiver mais calmo, eu venho com a minha observação. Essa é uma maneira de lidar com o bipolar, né, o Sinclair. Então depende muito do momento. Aí vai entrar também aqui na outra questão do relacionamento, né, com as pessoas. E o que é esse relacionamento? Compreender, entender, aceitar, enfrentar e clarificar. Vamos repetir devagarinho sobre relacionamento. Compreender, né, como é que o funcionamento do contexto social, como é que aquela pessoa lida ou convive naquele determinado contexto social onde ela convive, né, como é que ela se porta. Entender como as pessoas estão se sentindo em uma situação. Porque às vezes, dependendo da situação, a pessoa quando não está no controle ou quando se sente acuada, ela tem um tipo de comportamento diferenciado. Aceitar. O que é o aceitar? Que existe diversidade de pontos de vista e compreendê-los. Nosso grande problema nos relacionamentos, no convívio, a gente entender que o outro não vai ver o mundo com os nossos olhos. Né? Cada um vê o mundo com seus olhos. E o que os nossos olhos veem? É um conjunto de questões pessoais, emocionais, sociais, de cultura, de ensino, né? De como que enxerga o mundo. Então eu preciso entender como é que o outro enxerga o mundo e o outro precisa entender como é que eu enxergo, para a gente entrar num acordo. E enfrentar e clarificar. O que é enfrentar e clarificar? Nas situações de conflito, igual eu falei agora. Se eu começo a perceber que a pessoa tem momentos, né, que são mais fáceis e outros mais difíceis de lidar com ela, então eu vou enfrentar isso como? Observando, prestando atenção para, vamos dizer assim, no momento de conflito, entender que aquela pessoa está passando por uma crise, por um problema, uma dificuldade. Então qualquer reação que eu tiver ali vai trazer um conflito maior, que se eu tiver calma e tranquilidade, né, entender o que está acontecendo, eu espero passar e aí depois a gente vem, conversa e aí a coisa fica mais fácil. Então eu preciso ser flexível também nos meus relacionamentos. E eu preciso também aprender a ter o autogerenciamento, né? E a gente está percebendo muito porque a gente fica convivendo muito tempo dentro da casa agora com as pessoas e vamos dizer assim, as diferenças começam a aparecer, né? Muitas vezes eu convivo com uma pessoa 4, 5, 6, 10 anos, mas eu trabalho, ela trabalha, a gente vai, se encontra e a gente vive um pequeno tempo juntos. Nos últimos dias a gente tem vivido muito tempo com as pessoas. E aí vem as tensões, aí vem as dificuldades, aí vem os contratempos que não são fáceis de lidar, né? A coisa fica mais complicada. Aí vai ter então o que? O autogerenciamento. O que é o autogerenciamento, né? É gerenciar os sentimentos e os impulsos. Vamos pegar um exemplo. Eu estou convivendo com uma pessoa todos esses dias e ela começa, de repente, o som da voz dela começa a me perturbar, os atos dela começam a me perturbar, né? Então o que eu vou fazer? Isso vai provocar uma emoção. Qual que é a emoção da pessoa que está incomodada? Desassossego, impaciência, intolerância, um monte de coisa. Quando eu começo a perceber que eu estou ficando assim, que eu vou gerenciar isso. Olha, estou sentindo raiva, estou sentindo repulso daquela pessoa. Emoção é aquilo que o meu corpo sente. Sentimento é o que o meu cérebro identifica e dá uma resposta do que seria. Então estou sentindo isso. O meu impulso às vezes é pular no pescoço daquela pessoa, de tanta raiva que eu estou. Então na hora que eu começo a entender o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer? Eu vou gerenciar as minhas emoções
e os meus impulsos. Como é que eu gerencio isso, né? Respirar fundo, contar até 10, dar uma afastadinha e começar a pensar, olha, estamos vivendo muito tempo juntos, o ambiente está meio complicado, então qualquer atitude que eu tomar aqui agora pode gerar... Ô Sandra, boa noite. Pode gerar um problema ali na frente. Então, eu não quero isso. Então, eu vou começar a gerenciar os meus sentimentos e impulsos através dessa minha análise pessoal do que está acontecendo. Escolher as palavras que eu vou usar, né? Não deixar falar o que está vindo na boca. Sabe que negócio? Vou desabafar. Só que no desabafar, você acaba falando coisas que está há 10, 15, 20 anos lá, que muitas vezes não tem nada a ver naquele momento, mas que você guardou dentro de você, e quando você olha, você solta tudo. E aí as consequências não são nem um pouquinho agradáveis, nem um pouquinho bacanas. Então eu preciso aprender a escolher as palavras, respirar fundo, né? Desestressar um pouquinho para conversar. Aí também tomar de decisões, que é depois de tudo isso que eu estou fazendo, que é examinar as minhas ações e as consequências daquilo que eu vou fazer. Então eu preciso fazer as coisas de uma maneira, controlar as minhas reações. A inteligência emocional nos ensina, né? Eu estou conversando com vocês aqui dando uma introdução, mas existem muitos exercícios, muitas práticas e dinâmicas para eu desenvolver a inteligência emocional e melhorar o meu convívio, né, com as pessoas. Então eu tenho, aí vou passar por evitar o julgamento antecipado, controlar impulsos emocionais, rever, né, considerando os fatores que podem suavizar a situação, a responsabilidade pessoal, se eu fizer isso, o que vai acontecer, quais as consequências disso, e muitas vezes motivar a si mesmo, né? Boa noite, Sandra. O que é motivar, né? Depende, eu estou ali parado, eu não faço nada, estou aqui em casa há 15 dias, o que eu vou fazer? A minha automotivação, né, vou me motivar, vamos fazer vídeo, vamos falar, vamos trazer na internet aquilo que eu faço regularmente. É uma forma de eu me motivar, de eu permanecer exercitando a minha atividade. Perseverar e lidar, né? O que é perseverar e lidar? É como eu lido com as frustrações. Eu preciso entender, e às vezes tem muita gente que tem uma visão tão grande de si, né, da sua capacidade, que quando as coisas não acontecem do jeito que elas querem, elas ficam frustradas, magoadas, ressentidas, ficam igual criança que perde sorvete, né? Magoou. Não é bem por aí. Então tem que aprender também a gerenciar as minhas frustrações, entender que nem sempre as coisas vão acontecer do jeito e da forma que eu desejo. Mas eu posso lidar com isso, né? Como é que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? Quais foram as minhas expectativas? Aonde foi que de repente eu exagerei? Como é que eu posso corrigir da próxima vez? E prestar atenção em tudo e transformar aquilo em conhecimento, informação para outras situações que virão. Gerenciamento das relações, né? Que aí vai ter habilidades de você conviver com as pessoas, de conversar, de interagir, de convencer as pessoas, de demonstrar de fato como é que... Tem uma coisa, sabe, que pega muito, que a gente não presta atenção? Aquele negócio, poxa, eu falo, ninguém me entende. Isso é um problema, que às vezes a pessoa não está te entendendo mesmo. Então se eu estou falando alguma coisa, a pessoa não está entendendo, o erro não é dela, a culpa não é dela. Eu preciso entender qual é a minha dificuldade na minha comunicação. Como é que eu estou me comunicando com a pessoa, né? Como é que eu estou me comunicando? E para isso eu tenho que ter o quê? A percepção e a humildade de falar, olha, eu estou errando. Então o que eu preciso fazer para me comunicar melhor? E às vezes até perguntar para a pessoa, o que você não entendeu? Qual é a forma? O que você não está entendendo? Né? E isso vai melhorar muito o meu convívio com as pessoas. Então eu tenho que aprender também a lidar com essa minha comunicação com as pessoas. Existe também, gente, a questão de emoções e adaptação. O que é isso? São os impulsos para agir, né? Planos instantâneos para lidar com a vida. Existem múltiplas emoções, né? E existem algumas emoções que são básicas. Eu vou falar algumas para vocês aqui para a gente ficar mais claro. Por exemplo, o que é a ira, né?
é aquele o sangue vai para as mãos, né? O estimulando a pessoa a bater, a gritar, deixa a pessoa com raiva. Então a ira é quando eu perco o meu controle emocional e vem uma agressividade muito grande, eu quero, sabe, eu começo a agredir verbalmente e às vezes fisicamente aquela pessoa. Ou seja, a adrenalina, os hormônios aumentam de tal grau que eu começo a perder o controle da situação. Isso é uma ira, né? Vem de uma emoção. Muitas vezes quando eu sou traído, eu sou enganado, ou quando me sinto prejudicado, vem muita raiva, a ira. E eu tenho todas essas reações. Então a emoção, né, vem através disso e vem o sentimento. Então a emoção é essa vontade de esganar, essa vontade de destruir alguma coisa. Qual o sentimento? Ira. Aí vem o medo. O medo é aquele. O medo ele é positivo e é negativo. Ele é positivo porque ele evita que eu extrapole alguma coisa. Mas ele é negativo quando ele me imobiliza, quando ele não deixa eu fazer as coisas. Vamos pegar um exemplo bem simples. Vou numa festa, olho uma pessoa, estou afim daquela pessoa, estou gostando dela, mas aí vem o medo. Se o medo for positivo, é o seguinte, né? Olha, eu vou dar uma olhadinha, perceber se o desodorante não está vencido, se o perfume não passou, vou ver se eu estou com um bom hábito, porque senão, né? E são receios, são mesmo. E tem a preocupação também, olha, vou falar menos, vou controlar o que eu vou falar para não decepcionar a pessoa, para a pessoa perceber em mim que eu sou um cara bacana. Eu tenho um medo, né, de não agradar, mas esse medo não me bloqueia de chegar perto da pessoa e conversar com a pessoa. Só que eu tomo alguns cuidados para não perder a oportunidade. Agora o medo, quando me bloqueia, que eu começo a tremer, que eu começo a ter dor de estômago, que a pessoa vem perto de mim, eu perco o controle e não converso e vou embora, e depois fico imaginando, e se tivesse, e se fosse, aí esse medo não é legal. Então eu preciso ter um controle disso daí. Tem a felicidade, né? Que a felicidade, ela inibe os sentimentos negativos, né? Silencia os pensamentos de preocupação e a pessoa experimenta a tranquilidade, o repouso, o entusiasmo, mostra disposição para tarefas imediatas. A felicidade é uma coisa que toda hora a gente está procurando, mas só que a felicidade não é um estado demorado. A felicidade, ela tem um período, né? Muitas vezes não muito longo, mas ela existe. Nós temos momentos de felicidade durante o dia, durante o ano, são momentos. E ela, depois de um tempo, ela vai se amainando e muitas vezes a gente vai se acostumando. E a felicidade tem muito a ver com uma realização pessoal, com algo que eu conquisto, né? É um sentimento de sucesso, é um sentimento de plenitude. Isso tem muito a ver com a felicidade. O amor. Gente, o amor, que a gente fala tanto, eu estava fazendo uma pesquisa, o sentimento de amor na humanidade, ele remonta de mais ou menos cerca de 100 mil anos atrás. Né? Ele não nasceu com o homem. O amor foi um sentimento que foi se aprimorando e crescendo conforme a evolução da sociedade humana. Né? Que o amor exprime através de sentimentos afetuosos, de relaxamento, calma, satisfação e facilitando especialmente a cooperação. Então o amor é um sentimento novo na humanidade. E ele ainda está se aperfeiçoando. A gente ainda mistura muito amor com paixão, com desejo, né? E outras coisas. Mas o amor ainda é um sentimento novo que a gente está construindo. Esse é a surpresa, né? Que é um estado emocional que permite. E a surpresa tem dois lados, positivo e negativo. Muitas vezes, quando acontece uma coisa que não estou esperando, me pega de surpresa, e é positivo, eu me sinto bem, eu me sinto feliz. Mas quando ela me frustra, quando ela me causa perda, aí é algo negativo. E tem a tristeza. A tristeza é muitas vezes o que eu passo durante o dia, quando eu estou isolado, quando eu estou afastado das pessoas que eu gosto, estou afastado da minha família, das pessoas que me fazem parte da minha família. Então isso me provoca tristeza. Então a tristeza está muito relacionada com perda, com afastamento, com distanciamento de situações ou pessoas que são importantes no meu dia a dia. Né? E no nosso cérebro humano, né, cada local vai ter um local onde vai sair essas emoções. Mas é um assunto mais demorado que depois a gente pode até conversar. A mente emocional e mente racional. Né?
tudo que a gente fala está muito ligado à resposta que o cérebro nosso tem com relação a uma situação ou outra. Quando essa comunicação não é muito boa, não é muito legal, gera muitos problemas, né? Então a mente emocional considera-se que suas crenças são totalmente verdadeiras, né? E descarta qualquer coisa que lhe seja contrária. E aí que é o grande problema, né? Que é os nossos sabotadores pessoais, que estão na nossa cabeça. Então, se na minha mente emocional eu me sinto fraco, eu me sinto incapaz, eu não me sinto merecedor de certas coisas, eu vou estar sempre me sabotando para não conseguir ser feliz. Então, muitas vezes a minha felicidade, minha alegria e meu sucesso está relacionado com a minha mente emocional foi programada. O que tem na minha mente emocional? Se ela é até uma mente triste, uma mente frustrada, a minha vida não vai ser exatamente um mar de rosas, vai ser mais um mar de espinhos. Aí diz aqui, que é difícil fazer que alguém sob perturbação emocional ele raciocine, né? Não importa o que você fale. Essa questão, quando a minha mente está desequilibrada emocionalmente, e é isso que eu falo muito, que acaba acontecendo nesse período de isolamento, de quarentena, qual o nome que as pessoas estão dando, é que muitas vezes a minha mente emocional ela vai começando a associar com outros momentos da minha vida, né? Momentos de dor, de perda, de tristeza. Então, para o meu cérebro, para a minha parte emocional, o que eu estou vivenciando muitas vezes é uma punição, é um cerceamento de liberdade, e isso vai provocar em mim um desassossego, né? Um sentimento negativo. Por isso que eu falo muito que a gente tem que tomar muito cuidado nesse período aqui para ver como é que a nossa mente emocional está sendo, vamos dizer assim, estimulada. Senão fica muito difícil. E aí depois que ela entra em conflito, é muito complicado você, mesmo com todos os fatos, você trazer novamente ao equilíbrio. Os sentimentos se auto-justificam por uma série de percepções e de provas convincentes. Então, quer ver uma coisa? Eu estou aqui em casa, eu estou o dia inteiro aqui, e aí de repente eu começo a me sentir sozinho. Isso é um sentimento, não tem ninguém perto de mim, eu não posso ir para a rua. Isso é uma emoção de quê? De isolamento, e vai provocar qual sentimento? Isolamento, solidão, tristeza, afastamento. A hora que eu estou comunicando no meu cérebro, eu estou sozinho, estou isolado, estou afastado, estou abandonado. Não estou bem, não estou legal. Isso vai provocar em mim qual reação emocional? De abandono, de tristeza, de angústia, de frustração e de depressão. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado nesse período que a gente está vivenciando para gerenciar melhor isso daí, né? E os nossos pensamentos, a forma que a gente está pensando e como a gente está sinalizando para o nosso cérebro como é que a gente está lidando com esse momento tão diferente que a gente está vivendo, né? E eu preciso também, na hora que eu vou conversar com uma pessoa, que a gente está convivendo dentro da casa, né, no dia a dia com as pessoas, e muitas vezes elas começam a ter essas reações. E aí eu começo a falar, para de frescura, daqui a pouco passa. E aí eu começo, tem uma coisa que as pessoas estão usando, que não é nada, boa noite Lu, tudo bem? Milena, que não é nada legal. O quê? É quando a pessoa fica triste, amargurada, e começa a dar explicações. Olha, isso daí é porque isso, aquilo, começa a pegar explicações da internet, de jornais e tudo, e eu estou esquecendo que na cabeça dela as coisas estão funcionando de maneira diferente. Então vai entrar a questão da empatia. Eu preciso parar, observar, para entender o que aquela pessoa está sentindo, que emoções ela está vivenciando, para entender como é que eu vou poder abordar, como é que eu vou poder auxiliar aquela pessoa naquele momento. Porque não esqueçam, como eu falei, houve 2 casos de pessoas próximas que tentaram suicídio. Graças a Deus não chegaram a culminar isso, né? A colocar fim na própria vida, mas chegaram perto. Então muitas vezes eu não vou observando os sinais, ou quando eu observo de uma maneira equivocada e tenho uma atitude que não é correta, e aí vai desencadear uma situação pior. Então eu preciso desenvolver a empatia, me colocar no lugar do outro, entender o que o outro está passando antes de falar alguma coisa. E aí, compreendendo o que ele está sentindo, compreendendo o que ele está passando,
pensar como é que eu posso conversar melhor com essa pessoa, como é que eu posso levar uma informação melhor para ela, como é que eu posso ajudar. E usar muito do seu insight, do seu feeling, até mesmo para ficar só quietinho do lado da pessoa. Então tem que tomar bastante cuidado nesse momento, né? Tem também a questão da maturidade, né? Não implica no destino, mas sim na intencionalidade. A pessoa pode configurar novamente suas redes neurais, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Então, quando eu percebo isso, a pessoa vai passando por isso nesse momento, eu vou ter que, depois desse processo, eu vou ter que trabalhar com aquela pessoa, vamos dizer assim, para reconfigurar os pensamentos daquela pessoa. São essas redes neurais, essas redes de neurônios que lidam com a parte emocional e dos sentimentos da pessoa. Então eu vou ter que perceber quais os danos que esse movimento, esse momento causou naquela pessoa e trabalhar para redirecionar isso de uma maneira positiva para que a pessoa volte a se equilibrar emocionalmente. Por isso que será muito importante, depois desse período e durante esse período, o apoio emocional, o apoio psicológico para as pessoas, né? Para todos nós, inclusive para os profissionais de saúde, para quem trabalha nessas áreas, também vão precisar muito desse auxílio de outros profissionais também, né? Entender quais as competências de liderança emocional, né, que podem ser aprendidas e desenvolvidas. Qual que é a liderança emocional que a gente pode aprender isso? É quando de repente nessa situação de mais conflito, eu começo a perceber que uma pessoa que aparentemente não tinha muitas qualificações no meu ponto de vista, que eu não achava aquela pessoa preparada para certas coisas, nesse momento de dificuldade ela começa a se aparecer como líder. Ela consegue gerenciar as dificuldades, gerenciar os problemas, os conflitos dentro daquele lar, dentro daquele meio, de uma maneira que muitas vezes eu, com conhecimento e formação, não consigo. Então é bom começar a perceber como é que as pessoas entendem cada situação e como é que elas lidam com isso. E aí comecei a perceber, olha, eu sei fazer, até aqui eu sei caminhar. Aqui eu já tenho dificuldade, mas ele já sabe fazer isso. Então vamos compartilhar as nossas competências dentro do nosso lar, né? Como é que conversar, como é que interagir e como é que pode me dar um melhor auxílio. Isso tudo tem a ver muito com essa inteligência emocional. O que é inteligência emocional de fato, então? É como é que eu lido com as minhas emoções e meus sentimentos em situações limites, em situações onde as coisas não estão muito bem definidas na minha cabeça, no meu dia a dia. Então é nesses momentos de conflito que eu vou começar a aprender o que é inteligência emocional e desenvolver. E como é que eu desenvolvo essa educação emocional? É quando eu começo a fazer comigo mesmo, né? Chile, boa noite, Chile. Eu começo a identificar e nomear os meus sentimentos. Eu começo a expressar os meus sentimentos. Eu começo a avaliar a intensidade desses sentimentos que eu tenho. Eu começo a procurar formas de lidar com esses sentimentos. Eu aprendo muitas vezes, inclusive, a adiar as minhas satisfações. De repente eu não posso satisfazer uma coisa agora, nesse momento. Igual, por exemplo, eu queria estar fazendo outras coisas nesse momento. Eu queria poder estar passeando, ir no cinema, estar encontrando algumas pessoas, mas eu não posso. Então eu adio uma situação que me traria satisfação e um sentimento positivo. Eu começo a entender que naquele momento eu não posso realizar isso, mas eu vou realizar daqui a alguns dias. Eu começo a controlar os meus impulsos, reduzir a minha atenção, saber a diferença entre sentimentos e ações, né? Então, o que é sentimento? Sentimento é a identificação do cérebro de uma emoção. Emoção, tô com dor, não estou bem, não estou legal. Isso é uma emoção. Não estou bem, não estou legal, né? Meu corpo começa a identificar que alguma coisa está errada. O sentimento: solidão, tristeza, angústia. Sentimento é a identificação mental de uma emoção. Ações: eu preciso entender que muitas vezes, na hora que eu começo a sentir alguma coisa, eu preciso entender que, por exemplo, estou triste, não estou legal. Aí eu começo a ficar no sofá e isso vai me provocar muitas vezes um sentimento de depressão e de falta de ânimo. Eu preciso entender que essa ação, olha só, sentimento, esse é um sentimento que me leva a uma ação negativa, de me recolher. Eu preciso procurar uma ação positiva. Opa, vamos levantar, né? Vamos jogar uma água na cara, tomar um banho. Opa, a vida continua. Então eu preciso dos meus sentimentos aprender como é que eu vou lidar com as minhas ações.
falar consigo mesmo. Gente, falar com você mesmo não é loucura. A gente tem uma mania de achar que o cara que fala consigo próprio é louco. Não é. Eu preciso dialogar comigo mesmo, seja mentalmente ou verbalmente. Eu preciso me ouvir, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. E isso é uma forma de eu me comunicar comigo, com o meu cérebro, com as minhas emoções. Então, gente, se você quiser falar com você mesmo, não é loucura. Quem me conhece, muitas vezes, se passar dentro do carro, eu estou conversando sozinho dentro do carro. Às vezes, se não tiver ninguém na rua, eu estou conversando também. E eu falo muito em voz alta para entender o que está acontecendo comigo, quais as coisas que eu quero fazer, quais os caminhos. Então, eu preciso aprender a me ouvir. Então, aprender a ter esse diálogo interior é muito importante. Ler e interpretar indícios sociais, né? O que é interpretar indícios sociais? Gente, eu preciso saber se o pessoal está gostando ou não está gostando da minha atitude ali dentro. Às vezes acho que eu estou abafando, que eu estou sendo, né, o bambambam da coisa, mas eu não estou agradando. Se eu perceber que eu não estou agradando, então a gente fala assim, não tem que agradar ninguém. Não, concordo, não é obrigado a agradar ninguém. Mas dentro do convívio social, o mínimo de etiqueta, né, o mínimo de elegância, o mínimo de respeito é necessário. Então não é que eu tenho que puxar o saco de alguém, agradar alguém, mas eu posso ter uma atitude que seja mais adequada. Por exemplo, se eu for numa igreja, se eu não sou católico nem evangélico, eu não tenho que entrar. A primeira coisa que eu vou fazer é que se eu tiver com um boné ou um chapéu, eu vou tirar o chapéu. É sinal de respeito. Se eu vou na casa de uma outra pessoa que eu não tenho conhecimento, né, eu não vou abrir a porta de geladeira dela. Né? Eu vou aprender a falar bom dia, boa tarde, boa noite, com licença. Então eu vou criar uma situação para poder me relacionar bem socialmente com as pessoas, não ser inconveniente. Né? Usar etapas para resolver problemas e tomar decisões. Então essa questão aqui de usar etapas para resolver problemas, né, é aquele negócio. Eu preciso colocar no papel. A gente vai passar muito por essas situações. Qual o problema? Fazer algumas perguntas. Qual o problema que estou vivenciando agora? O que me trouxe a esse problema? O que está dificultando de eu sair desse problema? Quais as consequências? Quais as situações que ele se manifesta? Quais as atitudes que eu posso tomar? Entendeu? É questionar esse problema e começar a encontrar a resposta de como é que eu posso agir. E não simplesmente eu tenho uma atitude e não penso e vou agir de uma maneira intempestiva. Não. É refletir, é pensar quais ações, quais atitudes, o que eu posso fazer agora? Eu ter que fazer agora, posso fazer daqui a pouco? Eu estou evitando, estou postergando? Então, são atitudes que eu preciso desenvolver. Expectativas realistas para si mesmo e com o outro. Essa questão de atitudes realistas, gente, isso tem muito a ver com a nossa relação com os outros. A gente coloca muita perspectiva de relacionamento e convívio, achando que o outro tem que corresponder ao nosso padrão, ao nosso mapa de o que seria uma pessoa perfeita, adequada e tudo isso. E depois, quando a pessoa não corresponde a isso, a gente fica frustrado. Nossa, eu pensei que isso era diferente, eu pensei que isso era melhor do que isso. Foi você que pensou, isso é uma culpa tua, a responsabilidade é tua. O outro tem obrigação nenhuma de saber o que você acha que é bom e que é ruim. Principalmente quando você não sabe comunicar o que você quer e você não sabe aceitar o que o outro é. Então precisa aprender a ter comunicação. A inteligência emocional me leva a entender como é que eu penso, como é que eu ajo, como é que eu sinto, o que é importante para mim, as minhas qualidades, minhas competências, tudo isso. E também me favorece eu começar a observar no outro qual é a real dele, quem que realmente ele é. E não colocar no outro expectativas que ele não pode e não tem obrigação nenhuma de corresponder. Isso é uma coisa nossa. Então, aprender a lidar com as nossas emoções, com as nossas relações sociais, é um ato de inteligência emocional. Né? Por isso que hoje, em muitos locais, eu não quero uma pessoa com CDF, uma pessoa que saiba fazer todos os cálculos matemáticos, saiba de qual é salteado todos os verbos, termos de ligação e tudo isso, mas na hora de tratar com as pessoas, na hora de resolver um problema, na hora de ter ideias, ser criativo, não funciona. Então eu preciso de gente que saiba lidar com a parte emocional.
E isso tem muito a ver também, uma coisa que a gente precisa desenvolver, a gente não sabe respirar, né? A gente respira muito mal. E quando a gente está muitas vezes envolvido emocionalmente em alguma coisa, a nossa respiração, ou ela fica muito ofegante, né? Ou ela fica muito distante, você fala, depois que vai puxar o ar, né? Então eu preciso aprender a respirar, e respirar não com o pulmão, aqui, respirar com o diafragma aqui embaixo, para eu poder manter o meu diálogo e a minha forma de me relacionar com as pessoas. Então tudo isso vai desenvolver a minha inteligência emocional e o meu equilíbrio no dia a dia para lidar com as pessoas. Então nos próximos dias e durante esses períodos que nós estamos chegando, eu acredito, assim, pelo menos eu torço muito para que esse período de afastamento comece a abrandar a partir dessa semana e que ele dure até o dia 20, 23 de abril, e aí a partir daí a gente comece a voltar mais ao convívio social, como a gente está tão esperando que isso aconteça. Mas tudo isso, né, vai vindo aos poucos e a gente vai aprendendo a lidar com isso. Tem o Eric Banner, né, criou um outro tipo de conceito, que é a análise transacional, que é como é que eu lido com as pessoas, né? Como é que a gente como é que é a minha ligação com as pessoas? Como é que eu me relaciono com as pessoas? Então ele fala que existem duas formas de ser humano. Primeiro, existe a reação, que é a homeostase, né? Que é todo o nosso comportamento, aquilo que fazemos ou não, tem por objetivo o restabelecimento do equilíbrio do organismo. E depois ele fala que é a proação. O ser humano tem um impulso espontâneo e natural de crescer. Então, nós temos primeiro a reação, que é o nosso comportamento, aquilo que fazemos, né, ou não, e que tem por objetivo restabelecer um equilíbrio do nosso corpo, do nosso organismo, que é a nossa saúde, e o nosso impulso espontâneo e natural de crescer, de evoluir. Então isso são impulsos naturais. Só que nesse meio vão surgir alguns bloqueios, né? Esses bloqueios surgem de experiências negativas vividas nos primeiros anos de vida e causam uma visão distorcida de si mesmo e da realidade. Então quando eu falo muito uma criança que ela não merece, que ela é incompetente, que ela nunca vai conseguir, quando eu diminuo muito a criança nos meus comentários, eu vou programando aquela pessoa para se tornar um adulto com dificuldade de acreditar na própria potencial, né? Ou com dificuldades de relacionamento. Então, e o crescimento, né, é uma questão de libertação. É necessário desaprender, desfazer o condicionamento e remover. Muito mais do que aprender, condicionar ou acrescentar. Então a gente quer aprender muito, né? A gente quer ter muito conhecimento, muita informação. Enquanto na verdade o que nós precisamos fazer o que é desaprender, desfazer e condicionar o condicionamento de remover as coisas. Então eu preciso entender como é que minha cabeça está funcionando e refazer as coisas, refazer esses laços neurais, a forma de pensamento, e muito mais do que tentar aprender um monte de coisa quando a cabeça está toda desorganizada, o organismo está todo desorganizado, não vai servir para nada. Então muitas vezes a gente tem que aproveitar esses momentos que a gente está vivendo aqui de isolamento, para quê? Para que a gente refaça a nossa visão de vida. É hora, sabe, de refazer esses bloqueios que nós criamos durante a vida, para ter uma vida melhor, né? E usar melhor o nosso potencial e assumir o controle da nossa vida. Isso é muito importante. E aprender a lidar com as expectativas também. E para essa expectativa, eu preciso entender qual que é a minha autoimagem, como é que eu me vejo, qual é a imagem que eu quero que as pessoas tenham de mim, como é que eu lido com tudo isso. Então essa autoimagem e a minha autoestima, eu preciso muitas vezes de uma avaliação pessoal e também de uma avaliação externa. Eu preciso ter um feedback das pessoas para entender como é que eu estou me comportando, como é que estou lidando, e muitas vezes se realmente eu estou me valorizando ou não, né? Então a análise transacional é muito ligada para o crescimento da pessoa.
E eu preciso desenvolver algumas coisas, né? Que é a simplicidade, a objetividade, a praticidade e a eficácia. Então eu preciso ter atitudes simples, que sejam objetivas, que sejam práticas e que realmente tragam, sejam eficientes. Então, tudo isso vai fazer com que eu tenha uma qualidade de vida melhor e a minha inteligência emocional também seja melhor. Então, resumindo, o que é essa inteligência emocional? É essa capacidade que eu posso desenvolver, e a inteligência emocional eu posso desenvolver na hora que eu desenvolvo meu autoconhecimento, que eu procuro entender melhor as coisas, como é que elas funcionam, tudo isso. Eu crio a condição melhor de me entender, de compreender a vida, de aprender a lidar com as dificuldades, com os problemas, sabe, aprender a ter etapas para resolver os problemas, de observar, de interagir, de conversar, de me relacionar, de conviver, de desbloquear as coisas que muitas vezes perturbam a minha vida, que tiram de mim a vontade de vencer, de ser uma pessoa melhor. Eu preciso saber como é que eu me vejo, né? Qual a imagem que eu tenho de mim mesmo. Porque não adianta eu perguntar muitas vezes também como é que as pessoas me veem se a minha imagem é distorcida, se a minha imagem não é legal. Então tudo isso eu preciso desenvolver no dia a dia. Então o que eu queria passar para vocês hoje, nessa conversa um pouquinho mais curta que a gente teve aqui hoje, é essa questão da nossa inteligência emocional. E a gente vai ter que desenvolver muito isso, trabalhar muito isso nesses próximos dias, para lidar com esse... Eu vejo como reta final do nosso enclausuramento aqui. Eu creio que está chegando já... Daqui a alguns dias a gente vai estar mais... Vamos continuar lidando com o vírus, com as adversidades, mas eu acredito que nós vamos estar lidando com isso, só que mais em liberdade, né? De uma maneira melhor. Então, a gente vai lidando através desse conhecimento, desse desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Então vamos, sabe, conversar um pouquinho mais com a gente mesmo, escrever, conversar com as pessoas dentro de casa, analisar, tentar entender o que está acontecendo com a gente, e aprender com tudo isso, né, a saber quem é esse ser que você, durante muito tempo, você dizia que não tinha tempo para ler, não tinha tempo para ficar com a família, não tinha tempo para assistir um filme, para conviver, para arrumar as coisas, nunca tinha tempo. E nós nunca tivemos tanto tempo como estamos tendo ultimamente, né? Então, nesses próximos dias aí, o que você pode fazer para ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor? Então é a hora e o momento da gente mudar o nosso jeito de viver, a nossa forma de viver, né? Amanhã, segunda-feira, eu vou voltar novamente a... eu não vou falar sobre a inteligência emocional, mas eu vou falar um pouquinho sobre o estado do ego, um pouquinho mais sobre essa questão da análise transacional, de como é que a gente pode lidar com algumas personalidades que a gente tem dentro da gente mesmo, né? Com o nosso ego, com o nosso superego, com o nosso eu adulto, o nosso eu infantil. Então amanhã eu vou conversar um pouquinho mais sobre análise transacional. Então esses 2 dias aqui, vamos conversar durante a semana muito de como a gente pode lidar com a nossa parte psicológica, emocional, tudo isso daí. Então hoje falei sobre inteligência emocional, amanhã análise transacional. Na terça temos nosso curso do Evangelho do preparatório, e na quarta mais assuntos ligados a essas questões de como lidar com a nossa parte emocional. Então vamos nos preparando durante os próximos dias para a nossa saída desse período de afastamento, né? Eu acredito que deva provavelmente aí durar até o dia 23, mas amanhã já é dia 6, né? Então são mais 2 semanas. Não é fácil, não é difícil, é muito difícil, mas vamos torcer que talvez até antes disso as coisas se normalizem, as coisas cheguem num denominador comum e a gente possa voltar a trabalhar, a conviver com as pessoas, né? Reencontrar amigos, reencontrar pessoas, mas que a gente possa reencontrar equilibrado, tranquilos, tá bom? Uma boa noite para vocês, durmam bem e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até mais.